Fala, gente! Voltamos aí com a parte 2 do guia da temporada de outubro de 2023. Na parte 1 eu comentei as continuações, e aqui eu vou focar nos novos animes que vão estrear nessa temporada. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais 700 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou guias aí de temporada. E bom, complementando a parte 1, vai ter também a continuação do anime das garotas Cavalo, vai ter a terceira temporada dele, com uma mudança no estúdio diretor, a qualidade provavelmente vai decair um pouco comparado às temporadas anteriores, e tem também Attack on Titan, só que eu não conto ele porque não é um anime normal de vários episódios da temporada, é uma continuação que é basicamente uma OVA, mas sim, ele é pra temporada de outubro. Assim que sair uma data oficial, eu vou colocar no guia de temporada a versão escrita dele, que eu sempre deixo linkada na descrição do vídeo. E bom, dito isso, vamos lá, começando com esse anime, que é esperado por muita gente nessa temporada. Ele conta a história de uma elfa, que fazia parte dos guerreiros que derrotaram o Senhor dos Demônios desse mundo, e depois disso ela parte uma jornada pelo mundo e volta 50 anos depois, encontrando os colegas dela, todos bem velhos já. Como ela é uma elfa, a noção de tempo para ela é totalmente diferente, e ela começa exatamente a ver isso, quanto a vida humana é curta em comparação a dos elfos. E tem todo um drama dela e tudo mais, tem vários flashbacks no caso da jornada que ela teve, então vai tendo várias reflexões sobre isso, principalmente o tempo, a quantidade de tempo que ela vive, o que significa o tempo pra ela e pras outras pessoas. E sim, eu sei que vocês estão pensando, pô Marco, esse é um anime só de mulher? Não, porque um discípulo de um amigo dela acaba se juntando às duas logo depois. E ele é bem relevante à história. O mangá é muito elogiado, inclusive tá à venda no Brasil. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar um link pra ele na descrição do vídeo. Mas bom, fora a história ser bem elogiada, ao mesmo tempo tem um staff muito boa, tá com um estúdio aí que é muito competente e um diretor fantástico. Ele botou um bando de extras em Boat the Rock, que melhoraram horrores o original. Então tem muita gente curiosa o que ele vai fazer com Frieren, que já é uma história muito boa. Será que ele vai conseguir melhorar mais ainda? Já anunciaram aí basicamente um episódio gigante na moda aí, basicamente lançar episódio quase filme que o Oshinoko criou. E esse aí tá vindo com a mesma pegada, com um episódio gigante de estreias. Undead Unluck é outro muito esperado da temporada. É uma adaptação de uma obra conhecida da Jump. Na história, uma garota com um azar sobrenatural conhece um morto-vivo que tá doido pra achar uma forma de morrer de vez, já que tudo que acontece com ele consegue se regenerar, até agora pelo menos. E bom, os dois acabam se unindo aí e a gente vai vendo a jornada deles e os vários segredos que eles vão descobrindo sobre esse mundo. Então eu não posso elaborar muito mais aqui porque teria muito spoiler. Mas o ponto é que tá muito bem produzido. Se você vê o trailer, é entubado de animação fluida pra tudo que é lado. E bom, a staff aí é a mesma de Fire Force, mesmo diretor, estúdio, e é uma equipe muito boa. Então eles devem conseguir, pelo trailer já demonstra bem isso, fazer um trabalho muito legal. E bom, chegou a vez desse anime, porque, bom, a gente não pode passar uma temporada assim você ficar estranho nela. Porque a história desse é basicamente de um cara que é reencarnado como um porco. E nem é porco de RPG, que vai ganhar status, vai ganhar telepatia, o Diabo 4. É um porco normal. E é a garota que tem poderes, ela lê mentes. Então ela começa a se comunicar com o protagonista através de leitura de mentes. E aí os dois, eles coram um pro outro. Romance com porco! Pelo amor! Então esse aí já ganhou o título pra mim, é o anime mais esquisito da temporada. E bom, a staff, o diretor não diz grande coisa, ele nunca dirigiu nada sozinho. Mas o estúdio é relativamente competente. A parte do trailer também tá ok, então deve sair algo no mínimo ok da parte visual. Amantes de seinen vão gostar muito desse aqui. Pluto é basicamente um clássico do seinen de ficção científica e conta a história de um detetive em um futuro distante tentando desvendar um mistério por trás de um assassinato de um dos robôs mais conhecidos do mundo e também de um humano, parece que foi assassinado pelo mesmo cara. E ele não sabe se o assassino é um robô ou é um humano, porque existe um conflito entre eles ali rolando também. E então ele vai seguindo aí nessa jornada, ao mesmo tempo que tem que lidar com o passado dele, as lembranças da guerra e tudo mais que ele passou. E tem uma outra informação muito interessante. Essa história se passa no mesmo mundo de Astro Boy. E bom, a produção, o trailer dá pra notar, tá linda pra caramba. Parece que vai ser um anime mega bem feito. É um anime exclusivo da Netflix, inclusive, aí,
que vai ter nessa temporada, e nesse parece que investiram pra valer. E bom, o diretor nunca fez nada antes, mas é promissor, e os dois estúdios que se uniram pra fazer ele não são tão bons assim, mas conseguiram com certeza. Por esse trailer aí, pelo menos, fazer um bom trabalho. Under Ninja conta a história de vários ninjas que são contratados pelo governo para proteger o Japão. E a gente vê a história aí de um deles, que é um desempregado, parece um fracassado na vida, mas faz parte de uma família aí. No caso de ninjas que são contratados pelo governo. E a vida dele até que é bem tranquila, até que uma série de assassinatos sem explicação começa a acontecer. O diretor é mediano, o estúdio também, então não esperem muito, o próprio trailer já revela bem isso, mas a história pode acabar sendo interessante. Esse aqui é sobre um cara de 40 anos, se divertindo em um MMORPG de realidade virtual. Ele adorou o jogo assim que lançou e virou o hobby dele, o passatempo, no tempo livre que ele tem. E a história é basicamente isso, ele curtindo a vida aí, num MMORPG. Quem espera um negócio mais sério, um desafio, algo parecido? Não! A proposta aqui é ser um negócio bem levinho, descontraído. E bom, a staff. O diretor nunca fez nada antes, o estúdio não é muito bom. O trailer, na verdade, desse anime já diz alguma coisa sobre isso. Já esse aqui é o contrário. Ele também tem como foco um RPG de realidade virtual, só que esse tá mega bem produzido, o anime. O trailer dele tá muito impressionante. E bom, a história acompanha uma família dentro de um MMORPG que tá sempre unida lá, um sempre ajudando o outro. No caso, eles se divertindo lá, todos gostam muito um do outro. Só que na vida real, a coisa é completamente diferente. O protagonista da história, que é todo confiante nesse mundo, na vida real, ele virou um recluso que mal consegue se comunicar com a família. Que depois de um trauma lá, que todos eles sofreram, uma tragédia que aconteceu, toda a relação familiar dele desmoronou. E tudo isso começou aí com a morte da irmã dele. Ou seja, essa parte é um drama. Essa história mistura a parte de Slice of Life e aventura do mundo da realidade virtual, que fica uma pegada mais séria mais pra frente na história. Eu tenho spoilers do mangá. Começa mais tranquilo, mas até essa parte fica mais séria e tem várias reviravoltas. E bom, uma outra informação que tem na sinopse, mas pelo trailer não dá pra pegar direito. Por causa de toda essa família aí que se dá super bem no mundo virtual, no mundo real, eles nem sabem da identidade um do outro. Diretor e estúdio são muito bons, dá pra ver pelo trailer, que o negócio deve sair bem acima da média. E bom, uma outra informação muito interessante, o mangá já foi finalizado, então é muito provável que eles adaptem até o final da história. E bom, pra quem busca histórias de vingança, essa aqui é uma delas. Na história, por um longo tempo a humanidade viveu em harmonia com as bruxas, até que com os avanços científicos, o poder das bruxas ficou desnecessário. E aí, tomado por ressentimento, as grandes nações decidiram se unir para caçar essas bruxas, e o protagonista da história, o Adonis, era um aprendiz de uma dessas bruxas que viu a mestre dele ser morta. E a partir daí ele jurou que teria vingança sobre o reino aonde ele vive. O diretor é experiente e o estúdio consegue entregar um negócio legal em alguns animes que ele faz. Esse aqui, ele tá com um baita tempo de produção. O primeiro trailer saiu há muito tempo e não parecia pre-made. Então esse aqui parece que ele vai conseguir entregar um negócio acima da média visualmente. Esse aqui acompanha a história de uma garota que virou a heroína do mundo dela, ficou super poderosa, ganhou dinheiro pra caramba, e o pai dela, que sonhava em conseguir isso, infelizmente teve um acidente quando ele virou um aventureiro e acabou se aposentando cedo. Aí ele adotou ela e tal, ele encontrou a garota, e ela só quer ficar com o pai. No caso, embora tenha todas essas regalias e tal, por ser uma guerreira muito poderosa, ela só quer curtir o tempo dela com o pai, a quem ela admira bastante. E a gente vai acompanhando a história desses dois. Diretor e estúdio não são grande coisa, então não esperem muito da parte visual. Quem gosta de anime de pai e filha e tal, embora não seja aquele pai e filha novinhos, tipo, ela tá bem mais velha, mas quem gosta dessa pegada, beleza. Mas vai com expectativas bem baixas pra parte visual, o trailer já deixa bem claro isso. Shangri-La Frontier é mais um anime de realidade virtual em MMORPG, e o trailer tá mostrando aí que eles devem conseguir entregar essa parte muito bem. O pessoal achou que era propaganda enganosa primeiro, que era um pre-made lá que eles fizeram, pra marketar lá o material original, mas aí saiu esse trailer recente, que já é de coisa pronta, e tá muito bem feito ainda, então conseguiram manter o nível. Mas a história é basicamente isso.
o protagonista entrando nesse mundo aí, em um MMO que dizem que é muito desafiador, e ele explorando esse mundo, tentando enfrentar as criaturas mais poderosas que tem nele. E bom, ele entra nessa jornada, vai fazendo aliados aí, são pessoas que ele conhece, inclusive, no mundo real. Essa garota de armadura aí é uma garota toda fofinha, tô aqui apaixonado por ele, inclusive é uma das que mais destoa. E tem um que é um cara, que é essa garota aí loura. Essa aí não, é a mais parecida com a realidade, no caso de todas as garotas. Mas ele basicamente faz um grupo aí de 3 garotas de aliado e também vai fazendo várias aventuras junto com elas. A staff é bem competente, esse diretor é muito bom e se dá muito bem com esse estúdio. As melhores produções desse estúdio são com esse diretor. A gente vai ter também esse anime aí focado em bombeiros. A história acompanha um cara que acabou de entrar para os bombeiros, que ele sempre admirou, e finalmente aí conseguiu fazer parte deles. Só que ele descobre que a vida de um bombeiro é bem mais difícil do que ele esperava. Diretor e estúdio são competentes, não são fantásticos, então não esperem nada, no caso, mega acima da média da parte visual, mas deve conseguir fazer o básico. E bom, anime de bombeiro, né? Uma profissão com 0 tédio. Então deve ter casos muito interessantes para mostrar. Esse aqui acompanha um grupo de heróis que evitou aí uma possível terceira guerra mundial que ia acontecer. E bom, uma aí que protege o Japão, tá em um estado complicado psicologicamente. Ela ficou bem afetada depois que não conseguiu salvar uma garotinha que ficou em estado grave. Ela perdeu a confiança depois desse evento e a gente vai acompanhando a jornada dela aí, nessa vida de herói. Ao mesmo tempo que surge um novo vilão, forçando vários heróis aí a tomar atitude para tentar proteger o mundo. Diretor e estúdio são muito bons, então a parte visual, até pelo trailer, já dá a impressão de que deve ser acima da média, mas se a história vai ser boa ou não, aí não tem como prever, só esperando mesmo. Esse aqui se foca em uma vampira reclusa que é despertada do sono dela e obrigada a virar general de um pilotão do exército, e pra complicar ela pegou o pior esquadrão que tem, o mais problemático. E a gente vai acompanhando a jornada dela a partir daí. Esse estúdio geralmente entrega só animações medianas, mas esse anime em particular tá bem acima da média visualmente, talvez por influência do diretor, mas a produção tá muito bonita. Se vocês notarem, principalmente a parte da luta que mostra em um dos trailers, chama bastante atenção. Tear Moon, esse aqui acompanha a jornada de uma garota que foi uma princesa horrível, que não ligava pro povo dela, era vaidosa, mesquinha. E bom, ela acabou sendo morta durante uma revolução. Só que aí ela voltou no tempo, para o estado dela quando era criança, só que com as memórias dela, do que aconteceu no futuro. E agora ela vai fazer de tudo para tentar evitar aqueles eventos, se tornando aí uma princesa muito melhor que liga pro povo dela. O diretor é mediano, o estúdio também, então não esperem nada muito em cima da média, mas não é um tipo de anime que exige muito dessa parte. E bom, temos esse aqui que é sobre uma garota, que é acusada de um crime que ela não cometeu, ao mesmo tempo que desfazem o noivado dela com um cara. E bom, depois disso ela foge pra floresta e acaba encontrando um mago recluso, que decide ensinar ela a vagabundear, basicamente. Porque ela é toda certinha e tal, a vida inteira dela. E agora o cara quer mostrar que tem muito mais do que isso. Só que basicamente desensinando tudo que ela aprendeu que era certo. Então ela começa a acordar tarde, entubar de doces, passar o dia jogando, etc. Ao mesmo tempo aí que parece que vai rolar um romance entre eles. O diretor nunca fez nada antes, então não tem como prever como é que ele vai sair. E o estúdio é mediano. Então não esperem muito da parte visual, mas não deve sair nada feio também. Essa comédia romântica começa com o protagonista sendo obrigado a se declarar para uma das garotas mais badaladas do colégio e que dizem que toda hora troca de namorado, ele perde uma aposta e aí ele vai lá cumprir, se declarando para ela. E bom, pra surpresa dele, ela aceita. Ela tá livre agora, não tá namorando ninguém, então aceita namorar com ele. E bom, logo depois disso eles vão pra casa juntos e o protagonista, bom, ele tem uma surpresinha. Ok, alguns vão pensar agora que, na verdade, pô, Marco, ela é ele. Não. A surpresinha é uma outra coisa que eu não posso falar aqui, porque senão seria spoiler, embora algumas sinopses coloquem isso nelas. Mas, de qualquer forma, quando começar esse anime, alguns vão se surpreender com uma coisinha aí de diferente que o autor fez com essa comédia romântica. Ele saiu de um certo clichê, por assim dizer. De qualquer forma, o diretor é ok. Eu achei ele um tanto quanto frio num dos últimos animes que teve romance que ele dirigiu. Vamos ver como ele se sai nessa obra, que tem um pouco de drama, mas é um negócio mais leve em geral. O estúdio é mediano, então não esperem muito da parte visual, não vai ser feio, mal animado,
mas não é aquele negócio que fica esbanjando pra caramba, geralmente, os animes desse estúdio hoje em dia. E falando em comédias românticas, tem a Sayuri aqui também, ou seja, que é romance entre mulheres, aonde a protagonista da história acaba morrendo, indo parar no jogo favorito dela, aonde ela adora a vilã do jogo. Então, ao invés de dar bola pros caras bonitões lá que tem no jogo, que são os pares reais com que ela deveria ficar, ela só tem olhos pra vilã e fica perseguindo ela, querendo entrar numa relação aí romântica com ela. O estúdio e o diretor são medianos, então não esperem nada absurdamente acima da média, mas não parece que vai sair nada ruim também. Já esse aqui tem uma staff fantástica, principalmente pra esse anime, foi escolhida a dedo, é perfeita pra ele. Nessa história, o protagonista, que teve azar a vida inteira enquanto tentava conseguir uma namorada, foi rejeitado diversas vezes. Finalmente parece que a sorte vai sorrir pra ele quando um deus fala que ele vai encontrar 100 almas gêmeas. Só que tem um detalhe, se ele não ficar com cada uma dessas almas gêmeas quando ele encontrar com elas, e ele vai saber quando ele encontrar cada uma delas, elas morrem. Ou seja, o cara vai ter que namorar 100 garotas. E bom, a partir daí as situações vão ficando mais e mais doidas. E esse personagem também tem algumas coisas muito únicas quanto a ele. Digamos que ele agrada ao máximo as namoradas. Então, pra quem quer aquele romance que avança, aqui tem tonelada de romance que avança, ao mesmo tempo que ter 100 garotas parece uma ideia completamente insana, e vai apresentando devagar e tal, aparecendo os garotos, mas é um negócio completamente ensandecido. E no caso, como o autor vai sustentar isso a longo prazo, é uma dúvida de muita gente. Esse anime, inclusive, tá marcado aí pra ter 20 e tantos episódios, então vai apresentar uma tonelada dessas garotas aí, e é uma mais louca que a outra, não tem uma normal esse treco. E, bom, pelo trailer já dá pra ver, a comédia vai ser o forte, é extremamente engraçado, é hilário, tem paródia com toneladas de coisas, de obras diferentes, e pegou um staff perfeito, um diretor ótimo, estúdio ótimo, devem fazer um trabalho 10/10 aí, pelo trailer dá essa impressão também, os designs ficaram ótimos, melhoraram os designs do original também. Então, olha, tá perfeito isso aqui. Já quem prefere um suspense drama com romance, tem esse aqui de uma garota que é colocada no harém do imperador, lembrando que no harém do imperador não significa que você vai dormir com o imperador, porque basicamente você vira uma serviçal do palácio do imperador. E ela é uma garota obcecada por venenos, tem muito conhecimento quanto a isso. Na verdade, eu considero ela até meio doidinha devido a algumas coisas que ela faz. Mas, bom, ela começa a trabalhar lá e chama rapidamente a atenção de um dos caras importantes do palácio. E vai se envolvendo aí, ajudando a resolver vários mistérios que vão acontecendo. E, bom, o anime tá com um novo estúdio, que é o Toho aí. Agora ele tem um estúdio de animação, ao mesmo tempo que tá com uma parceria com a LM. E, bom, o resultado disso é um trailer muito, muito lindo. Nossa senhora, esse trailer tá se banjando horrores. Os designs ficaram impecáveis, a animação parecendo muito boa, a trilha sonora também chamando atenção. Tem um ótimo compositor aí por trás. Então, olha, parece que vai ser um negócio muito legal desse aqui. E, bom, como toda temporada, vai ter aquele anime de 5 minutos, que tem a versão para todas as idades e a versão não para todas as idades, aonde tem coisas. E, bom, nesse aqui, a gente acompanha um casal que está infiltrado em um apartamento, só que o pessoal que eles estão espionando, que é de uma gangue, tá começando a suspeitar deles, porque é um casal que não faz nada, eles não escutam barulho através da parede, e aí, pra tentar disfarçar, os dois começam a fingir que estão se pegando, só que aí, bom, eles se animam um pouquinho, e aí coisas começam a rolar. Diretor e estúdio são competentes pra esse tipo de anime, já fizeram coisas parecidas antes, então não devem ter grandes problemas. Esse aqui se foca em uma garota, que é neta de um chefe da máfia, e ela quer ir pro colégio, viver uma vida tranquila, tem um romance, só que isso é meio complicado, já que o avô dela mandou junto com ela pra esse colégio um guarda-costas, que é basicamente um cara lá da máfia, que ele confia muito, infiltrado como aluno no colégio. E aí ele fica atrapalhando, basicamente, um pouco a vida dela lá dentro, enquanto tenta proteger ela. E, bom, o estúdio tá fazendo coisa demais essa temporada. De novo, o estúdio, você deve ter visto ele várias vezes nos cards aí, pois é. Então, o problema quando o estúdio pega coisa demais é, por mais que esteja adiantado, acaba uma sendo sacrificada no processo. Quando tudo sai maravilhoso, lindo, é uma raridade. Acontece, já vi, mas é raro. Então, o único medo aí com esse estúdio é ele pegando coisa demais pra fazer na mesma temporada. Mas, de qualquer forma, a animação parece que vai ser um negócio ok, não é muito exigente esse anime, é uma comédia romântica, basicamente. O diretor é competente, então pode ser um negócio legal, bem divertido. Tomara que o estúdio aguente aí fazer tanto anime na mesma temporada. Esse aqui acompanha um detetive particular com um comportamento meio diferentão, e também um policial que tem um comportamento mais puro e inocente. Os dois se unem aí,
e começam a tentar resolver vários mistérios complicados. O diretor desse anime é muito competente, inclusive no último anime que ele fez, ele foi um exército de um homem só, participou em todos os estágios da produção lá. Não sei se ele vai fazer o mesmo por esse anime, mas é com certeza um cara esforçado, pelo menos porque ele gosta. O estúdio também não deve fazer feio, ainda mais que não é um tipo de anime muito exigente, então quem se interessa aí por mistério e investigação, pode valer a pena uma chance. Overtake, esse que acompanha a história de um garoto em uma equipe pequena da Fórmula 4, que é basicamente um estágio mais baixo da Fórmula 1, com pilotos bem mais novos e carros inferiores. E bom, tem um fotógrafo que começa a admirar essa equipe aí por causa desse piloto, que apesar de estar num carro fraco, consegue sair muito bem devido à habilidade dele. Bom, a gente vai acompanhar a história aí dessa equipe, desse garoto. Mais curioso aqui é o diretor, que já participou de um bando de projetos originais, e cada um deles totalmente diferente do outro. Então agora ele tá se metendo em um anime de corrida de Fórmula 4. Ok. Vamos ver como é que ele vai se sair. O estúdio dele também é ótimo, esse Troika aí, embora esse anime vai ter muita computação gráfica, porque corrida de Fórmula 4 é óbvio que eles vão fazer em 2D. E como é uma história original, costuma pelo menos ter um final fechado. Seiken Gakuen, esse aqui acompanha um senhor dos demônios, que acaba reencarnado 1000 anos depois de morrer, e ele reencarna como um garotinho. Ele não entende nada do que está acontecendo, mas para tentar se adaptar a esse mundo, ele entra para uma escola de magia. E a partir daí ele vai tendo várias aventuras, junto das garotas desse colégio. O que mais se destaca aqui, na verdade, é a parte visual. Os designs de personagens são muito bonitos. O estúdio Passione, que praticamente tudo que ele pega, ele tem conseguido entregar uma boa animação. Embora o pessoal conheça mais ele por animizete, no caso, porque ele faz aqueles bem pesados. Esse aqui não parece que vai ser um desses pesadões, mas tem fanservice no material original, então esse estúdio aí que é especializado nisso não deve ter problemas para entregar nessa parte. A única dúvida é o diretor, que só trabalhou como diretor assistente nos últimos anos aí. Há muitos e muitos anos atrás fez um filme e também trabalhou em OVA, mas anime para TV ele nunca foi diretor solo, mas no estúdio pelo menos dá pra confiar. Berserk of Gluttony se passa em um mundo onde as pessoas são classificadas de acordo com a habilidade que elas nascem, e o protagonista nasceu com a habilidade da gula, que aparentemente só dá a ele mais fome que o normal. Então ele é desprezado por isso, virou basicamente o porteiro da cidade dele, devido a essa habilidade que é considerada de rank baixo, e todo mundo judia dele, tirando uma garota, que o pessoal vai apelidar de Asuna Loira, porque a armadura dela é muito parecida com a da Asuna, mas o ponto é que ela é a única pessoa que é legal com ele na cidade. Até que em determinado ponto da história, ele acaba matando uma pessoa e rouba a habilidade dela. E aí ele nota que a habilidade de gula dele não é só fome a mais que dá, ele pode pegar as habilidades das pessoas. E a partir daí ele sai em busca aí das almas das pessoas, no caso lutando pelo mundo, para conseguir ficar o mais forte possível lá e se aproximar da garota que ele tanto admira, Roxy, que eu chamo aí de Asuna Loira. E bom, o diretor é até experiente com anime de ação, mas o estúdio é tenebroso, basicamente. Tem uns designs bonitos aqui e ali e tal, algumas partes do trailer, com certeza chama atenção, com as heroínas principalmente, mas já tem umas coisas tortas aí no trailer. O trailer é propaganda, você esconde, basicamente faz propaganda enganosa. Não mostra coisa torta ali, deixa só pro episódio que uma pessoa vê. Quando tem coisa torta no trailer, então você começa a suspeitar como é que vai estar o episódio completo. Mas a história muita gente curte, o mangá principalmente, embora seja baseado originalmente numa light novel. Então, pra quem consegue relevar isso e curtir pela história, pode valer a pena dar uma chance. Outro anime de ação da temporada é esse, que é baseado em um webtoon, ou seja, um mangá coreano. A história se passa em um mundo onde o protagonista e todo o grupo junto dele que estava lutando contra uma ameaça à Terra acaba morto. Só que aí, ao invés de desaparecer, ele volta 10 anos no tempo, para a época onde ele estava entrando em uma famosa escola de magia do mundo dele, e agora, com os conhecimentos dele do futuro, ele vai tentar fazer o máximo para se aprimorar e conseguir, dessa vez, derrotar essa ameaça que vai vir no futuro. Ao mesmo tempo que ele vai tentar explorar ao máximo a habilidade lá de vários companheiros que ele fez e ajudar eles a ficarem muito mais fortes do que eles ficaram na versão que ele conhecia. O diretor nunca fez nada antes, então não tem muito como avaliar, e o estúdio só fez até agora comédias românticas. Então fica muito complicado julgar como é que ele vai se sair em um anime muito exigente em termos de ação. Mas pelo trailer que mostraram aí, não dá pra ter expectativas muito altas. Tá tudo bem normal, mediano. Tomara que não, aconteça um milagre aí. No caso, esse trailer é propaganda enganosa e quando começar vai estar muito superior a isso.
mas eu prefiro manter as expectativas bem controladas. Esse aqui é um anime original, ou seja, não é baseado em nada, mangá, novel, etc. E ele foi escrito pelo autor de Aharen-san. A história acompanha um garoto que era muito bom em um jogo competitivo, mas depois da morte do pai dele, ele desiste de jogar esse jogo e vai achar um emprego de meio período, na verdade vários empregos, para ele conseguir ajudar a sustentar a família, a irmã e a mãe. E ele vai trabalhar num cybercafé, onde ele faz vários amigos lá, inclusive vários que jogam esse jogo, no qual ele era muito bom. E ele descobre que esse cybercafé vai fechar devido a uma dívida muito grande que eles têm. E aí, para tentar ajudar eles a não fecharem, ele decide entrar em um campeonato de um jogo ao lado desses amigos que ele fez lá, incluindo uma garota aí que aparece no visual também. Tem uma outra também que é apaixonada por ele, que aparentemente é da época do colégio. Parece que são as duas aí que vão brigar por ele na história. Então tá descarado que vai ter romance também, mas ao mesmo tempo é um anime de drama e principalmente um anime focado em esportes, que é basicamente aquelas competições de jogos. Então quem gosta muito desse tema pode valer a pena dar uma chance pra esse. O diretor é competente, o design de personagens é o de Oshinoko, inclusive, que é muito bom também. O estúdio é relativamente novo, então não tem muito pra avaliar sobre ele, mas os poucos animes que ele fez até agora estavam todos muito bem feitinhos. Já o autor de Aharen-san, ele escreveu originalmente uma comédia bem levinha em Aharen-san. Aqui é um negócio com uma pegada bem diferente, mais dramático, embora também tenha romance. E bom, fechando a lista, Ragnarok Rison, esse aqui acompanha um caçador de dragões em um mundo lotado deles. E o protagonista no passado não tinha força o bastante para derrotar esses dragões, então ele era sempre auxiliado por uma garota, que era companheira dele. Entretanto, depois do ataque de uma criatura poderosa, ele acaba obrigado a tomar uma decisão difícil, em nome de realizar a vingança que ele tanto deseja. Ô Marco, não entendi nada. Bom, não é pra entender, essa é a sinopse. Se eu falar mais que isso, eu vou dar spoiler. Então é basicamente isso, a história é de um caçador de dragões querendo vingança por alguma coisa. O diretor é competente e o estúdio também costuma entregar algo pelo menos mediano em termos de animação, e esse anime tá em produção há um século. Por causa do primeiro trailer dele tem muito e muito tempo. E não parecia pre-made, parecia coisa pronta já mesmo. Então, pra quem curte anime de ação, mais um aí, que pode valer a pena dar uma chance. Na verdade, essa temporada, pra quem curte ação, tá lotada de opções. E bom, faltou alguns poucos animes, mas como sempre, eu vou comentar sobre eles aí na versão em live do guia de temporada. Ou quem quiser pode dar uma olhada no guia escrito, tem um link pra ele na descrição do vídeo. O guia em live, pra quem quiser esperar, eu geralmente faço um dia antes de estrear a nova temporada. E bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado aí. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.